Você já percebeu que os jogos de terror atuais são qualquer coisa, menos realmente assustadores? E não é porque crescemos ou ficamos imunes ao medo. Nesse vídeo eu vou mostrar desde os primeiros clássicos até os atuais o porquê mudou tanto, de acordo com o meu ponto de vista. Meu muito prazer, eu sou o Striker. Os jogos de terror estão aí desde sempre. Já lá no primeiro console de mesa do mundo, o Magnavox Odyssey, lançado lá em 72, já tinha um jogo de uma mansão mal assombrada. O Odyssey era um game arcaico, tinha que pôr uns plásticos coloridos que davam a impressão de cor às imagens, os chamados overlays. Isso daí foi o primeiro. Pouco depois, lá em 82, veio um jogo chamado Haunted House, feito pro Atari 2600. Você tinha que controlar um par de olhos em meio a um ambiente totalmente escuro, fugindo de aranhas, morcegos, fantasmas. Não era nada muito sofisticado como é hoje em dia, mas pense, as referências de terror na época eram, além dos livros, filmes, como o Amityville 2, Poltergeist, ou Sexta-feira 13. Para uma criança dos anos 80, era como ser transportado para dentro da tela. Nos jogos clássicos de terror, a tecnologia limitada forçava os desenvolvedores a serem muito mais criativos. Em Silent Hill, por exemplo, a névoa era uma solução técnica para disfarçar as limitações de renderização, o que acabou deixando o jogo muito mais assustador, muito mais sinistro. O isolamento e a atmosfera opressiva desses jogos trazia um terror mais psicológico, em que o jogador se sentia verdadeiramente sozinho, sem a garantia de uma ajuda ou soluções fáceis. Esses jogos antigos priorizavam o suspense e o medo do desconhecido, o que é uma das raízes do horror. Por exemplo, em Resident Evil e também o seu remake, fizeram um excelente trabalho ao limitar recursos como munições e itens de cura, nos forçando a tomar decisões difíceis e muito mais pensadas, o que aumentava a sensação de vulnerabilidade. Um exemplo muito bom disso é em Alien Isolation. Esse jogo ele é aterrorizante por colocar o jogador em uma estação espacial isolada, onde ele é perseguido por um alienígena imprevisível e praticamente indestrutível. A sensação de ser constantemente caçado, combinada com um ambiente claustrofóbico e o som ambiente que intensifica a tensão, cria uma experiência de medo contínuo. Com pouca munição e a necessidade de se esconder, o jogo captura o desespero, deixando o jogador em alerta o tempo todo. Mas a cereja do bolo, o grande diferencial desse jogo é a IA do alienígena. É uma das maiores responsáveis pelo terror constante. Ela foi projetada para ser imprevisível, aprendendo e se adaptando aos padrões do jogador, o que significa que não há um lugar totalmente seguro e nem uma estratégia definitiva para poder escapar. O alien reage ao som, procura sinais do jogador e muda de comportamento conforme o jogador tenta se esconder, o que cria uma sensação de perseguição genuína. A IA avançada faz com que o alien pareça realmente estar vivo e torna cada encontro tenso e único, contribuindo para o clima de pavor contínuo. Hoje em dia, os jogos têm visuais realistas e detalhados, mas isso nem sempre contribui para o horror. Em jogos mais antigos, as limitações gráficas muitas vezes aumentavam o medo e éramos forçados a usar a nossa imaginação para preencher as lacunas. Nos jogos modernos, ao expor tudo com um realismo excessivo, os desenvolvedores acabam diminuindo o mistério e a tensão. Outros títulos atuais tentam compensar a falta de mistério com gráficos de última geração e efeitos sonoros intensos. Mas será que é suficiente? Jogos como The Callisto Protocol e Dead Space Remake investiram pesado em gráficos e mecânicas de combate, mas muitos jogadores sentiram que faltou um terror psicológico, o que marcou os clássicos. The Callisto Protocol em particular foi criticado por priorizar o espetáculo visual sobre a atmosfera de terror e tirou o impacto e a atenção que o verdadeiro jogo de terror deveria ter. Veja só, o que muitas vezes não se vê é mais assustador do que o que é mostrado em detalhes.
Em Amnesia The Dark Descent, por exemplo, utiliza sombras e sons que o jogador nunca vê, mas sente, criando um ambiente onde o desconhecido e o invisível assustam mais do que qualquer monstro em alta resolução. Fora isso, outra coisa muito chata é que jogos modernos de terror dependem fortemente de jumpscares, o que são eficazes às vezes, mas acabam perdendo o impacto. O horror psicológico, por outro lado, permanece na nossa mente muitas vezes até depois que o jogo termina. Em Outlast, por exemplo, utiliza jumpscares, mas também tem um mundo perturbador. Você é apenas um repórter com uma câmera. É totalmente vulnerável. Tudo quer te matar, os corredores estreitos, os lugares completamente escuros, e quando você menos espera acontece o jumpscare, mas colocado de forma correta, criando um equilíbrio que muitos outros jogos falham ao atingir. Diferente do que ocorre no Outlast 2, que é muito menos assustador que o original, devido a uma ambientação mais aberta, isso reduz o sentimento de claustrofobia e uma narrativa mais complexa, que dispersa o foco de terror direto. O excesso de jumpscares previsíveis também tira parte do impacto. Enquanto a falta de exploração e a tensão psicológica contínua diminui, o medo que o primeiro jogo conseguiu manter ao longo de toda a experiência. Jogos como Amnesia e Silent Hill 2 apostam na construção da atmosfera tensa, onde o medo é constante e vai muito além dos sustos fáceis. Isso permite que nós encontremos mais no horror, sendo perturbado por longos períodos de tempo, em vez de apenas momentos isolados. E é exatamente essa tensão psicológica que falta em jogos como Resident Evil Village. Embora seja visualmente impressionante, o jogo recorre a momentos de ação frenéticas e jumpscares previsíveis, o que tira a sensação de suspense e o medo genuíno, ao contrário de seus antecessores, onde o isolamento e a incerteza predominavam. Village investe em batalhas mais intensas, mas falha em manter um terror que persiste além das cenas de ação. É maluquice quando o Ethan perde um membro e cola de volta usando um remédio. Tudo bem, ele já está infectado pelo mofo. Em teoria ele é mortal, perde totalmente o sentido de ser um survival horror. Junto disso, Resident Evil é um grande exemplo de que a indústria tem se concentrado muito mais em fazer remakes e remasters para os títulos consagrados, muitas vezes sem trazer nenhuma inovação. Esse processo resulta em jogos previsíveis, em que já sabemos o que esperar. Embora alguns remakes tenham sido feito um bom trabalho ao modernizar gráficos e controles, eles nem sempre trazem a mesma sensação de descoberta e inovação dos originais. Por outro lado, o excesso de remakes como Might of Scare também mostra a dificuldade dos desenvolvedores em criar algo realmente inovador no gênero. Esse remake, por exemplo, falhou em capturar a essência do horror psicológico e foi criticado por ser previsível e sem um fator assustador esperado de um jogo de terror, em comparação com os clássicos que utilizavam cada detalhe para construir uma atmosfera aterrorizante. Esses remakes muitas vezes deixam a desejar, mas nem tudo é desgraça. Alguns jogos independentes ainda ousam inovar, como Phasmophobia, que introduziu o terror cooperativo em tempo real com jogadores investigando atividades paranormais juntos, mas em ambientes gerados aleatoriamente. Isso resgata o sentimento de imprevisibilidade e suspense, mostrando que ainda há espaço para criatividade no gênero. No fim, o que faz um jogo de terror realmente assustador? Seriam as qualidades gráficas, a ambientação ou a implementação de novas mecânicas? O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E por fim, acredito que o futuro dos jogos do gênero tem boas chances de melhorar com a evolução das inteligências artificiais e as realidades virtuais, que ainda não foram muito bem exploradas dentro do gênero de terror. Então é isso, meu muito obrigado para quem assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever e dar um like se gostou. Qualquer crítica eu aceito, pode deixar aí nos comentários de uma forma respeitosa. Tamo junto, valeu!